And here's the Peck's bad boy of science fiction writers right over here. Isaac, what about you? Well, I tell you, back in 1939, I wrote a story about the first trip to the moon. No dia em que a Apollo 11 regressava à Terra, a 24 de julho de 1969, a televisão norte-americana ABC tinha em estúdio um painel de escritores de ficção científica. Entre eles estava Isaac Asimov, que recordou um conto que tinha escrito 30 anos antes sobre um tipo que construiu uma nave com sucata que tinha no quintal e foi à Lua. As ficções sobre as viagens à Lua tinham começado muitos anos antes, quando um senhor chamado Júlio Verne antecipou em 100 anos essa histórica viagem. Mas naqueles dias de julho de 1969, a realidade ultrapassou qualquer ficção e tudo passou em direto na televisão. Ignition sequence starts. 6. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Liftoff. We have a liftoff. Apollo 11, this is Houston. You are confirmed to go for orbit. Magnificent ride. And we've had loss of signal as Apollo 11 goes behind the moon. Give us a reading on the 1202 program alarm. Here, go for landing, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, for one priceless moment in the whole history of man. All the people on this earth are truly one. Magnificent sight out here. Magnificent desolation. Magnífica desolação. Episódio 9. A caixa que mudou o espaço. Good evening. This is the commander of Apollo 11. 100 years ago, Jules Verne wrote a book about a voyage to the moon. His spaceship, Columbia, took off from Florida. 177 horas e 32 minutos de missão. Apollo 11 faz a sua última transmissão televisiva do espaço, já em contagem decrescente para o grande dia do regresso à Terra. O comandante Neil Armstrong começa com uma homenagem ao visionário escritor francês Júlio Verne, que mais de 100 anos antes, em 1865, tinha publicado Da Terra à Lua, um romance de ficção científica em que 3 homens partem a caminho do satélite da Terra numa cápsula chamada Columbiad. Durante os dias em que a missão durou, foram vários os diretos feitos pelos astronautas para a Terra. A televisão iria transformar aqueles dias no primeiro grande acontecimento mediático à escala global do século XX. Mas podia não ter sido assim, não fosse a decisão corajosa de um grupo de homens dentro da NASA. Antes do aparecimento da NASA em 1958, a ordem era para o secretismo. A investigação espacial estava associada a fins militares e os testes com foguetões só eram conhecidos depois de estarem no ar, para minimizar o impacto das tentativas fracassadas, que aliás foram muitas nos primeiros tempos. Space program started as a secret military program. Everything the United States was doing with rocket. O programa espacial norte-americano começou como um programa militar secreto. Tudo o que os Estados Unidos faziam com o lançamento de foguetões, com o programa Vanguard e outros programas experimentais, era tudo feito em segredo. Os lançamentos não eram anunciados. Os jornalistas só sabiam quando iam para as praias com binóculos e reparavam que um foguete tinha sido lançado. Foi com a criação da NASA e a decisão do presidente Eisenhower de a tornar um programa aberto que a agência teve a autoridade para se abrir ao mundo e transmitir abertamente o que se estava a passar. Richard Jurek é um especialista em marketing e entusiasta do espaço e coautor do livro Marketing the Moon, The Selling of the Apollo Lunar Program, em conjunto com David Meerman Scott. Ele vai ajudar-nos neste episódio a perceber a grande operação de comunicação e marketing montada à volta da Apollo 11 e como a televisão foi o elemento absolutamente chave em todo o processo. Roger, this trip of ours to the moon may have looked to you simple or easy. I'd like to assure you that has not been the case.
Este é Michael Collins a falar abertamente da sua experiência ainda a bordo da Apollo 11. No espaço de uma década, o programa dos Estados Unidos passou do secretismo absoluto para uma transparência quase total. Richard Jurek conta como os astronautas foram os elementos decisivos para isso. E neste caso, a estratégia pode ter sido mesmo não ter qualquer tipo de estratégia. Isso tornou a mensagem mais autêntica. Hoje, muitas pessoas ficam chocadas ao descobrir que os astronautas eram os principais porta-vozes da NASA, mas nunca receberam formação para encarar os média. Nunca lhes incutiram mensagens pró-americanas ou mensagens que a NASA queria passar. Foram autorizados e até encorajados a falar abertamente sobre o que estavam a fazer. Isso fez com que existisse autenticidade na forma como descreviam as experiências deles, os desafios, os perigos e as alegrias no que estavam a fazer. E essa autenticidade falou com o público em geral. Esse é o elemento-chave em converter aquilo que é um feito notável de engenharia numa história humana e emocional do ser humano que se sobrepõe à máquina, à conquista e à natureza. Human story, this man over machine and man conquering nature. A chave para tudo isto foi um departamento de relações públicas que percebeu a importância da comunicação e especialmente o poder emergente da televisão. Quase todos eram jornalistas experientes que conheciam bem a forma como o meio funcionava. Mas as resistências iniciais a ter câmaras de televisão no interior das naves foram muitas, em especial porque era necessário desenvolver equipamentos mais leves e adaptados à realidade do espaço. As câmaras naquele tempo eram enormes e pesadas. Precisavam de ser reduzidas. Por isso, os engenheiros estavam contra. Sentiam que estar a colocar câmaras no interior das naves significava que outras coisas teriam de ser eliminadas. E não queriam fazer isso. Por outro lado, havia também um grupo de astronautas que não queria câmaras na missão porque receavam que a tripulação passasse mais tempo preocupada com a sua imagem na televisão e no que estavam a dizer, em vez de prestar atenção às necessidades de vida ou morte da missão e a que botões deviam pressionar no momento certo. E desde cedo que o Departamento de Relações Públicas da NASA se apercebeu de algo fundamental. Contar a história é quase tão importante como conseguir chegar à Lua. This was going to be a moment that was going to be like none other, that we Este iria ser um momento como nenhum outro. Nós tínhamos a tecnologia para isso e precisávamos de trazer os americanos e o mundo connosco na missão. Não seria suficientemente bom tirar fotografias ou mesmo vídeos, conduzir a missão e depois mais tarde, talvez 2 semanas depois de eles voltarem, mostrar isso ao mundo. Nós precisávamos de levar o mundo connosco. Mas não foi assim tão fácil e essa nunca foi uma opção consensual dentro da própria NASA, mesmo até à véspera da Apollo 11. Essas batalhas duraram até à alunagem e, felizmente, os que estavam do lado dos diretos de televisão e comunicações abertas e livres venceram. Essa decisão fez a diferença. É por isso que as pessoas ficaram coladas às suas televisões, às rádios, seguiram este acontecimento minuto a minuto, hora a hora em todo o mundo. Enquanto eles estavam a ir à Lua, todas as pessoas estavam a ir com eles também. Viram tudo ao vivo e em direto, sem atrasos, sem edição de declarações, sem ser filtrado pelos olhos de alguém. Viram em direto e experienciaram tudo com os astronautas. More even than the efforts of one nation. We feel that this stands as a symbol of the insatiable curiosity of all mankind to explore the unknown. O resultado foi algo que aproximou as pessoas, não só os americanos, mas o mundo, humanizando toda a narrativa do programa espacial. A NASA levou consigo não apenas os americanos, mas todo o mundo. Com transmissões em direto,
com um foco na abertura e livre comunicação com o mundo, tanto os sucessos como os falhanços. E ao fazer isso, humanizaram o programa, que transcendeu o programa geopolítico da Guerra Fria entre os americanos e os soviéticos, e tornou-o em algo à volta do qual qualquer pessoa no mundo se podia reunir. Os astronautas estão neste momento... Em Portugal, a RTP levou a cabo uma maratona televisiva de 15 horas, conduzida por José Mensurado, para acompanhar os primeiros passos do homem na Lua. Mas nem todos tinham ainda televisão naquela altura no país. Eu fui perceber o que se passava com a minha própria família. Por sorte, o meu avô João já tinha comprado o aparelho em 1966, no mesmo ano em que a minha tia Helena nasceu. Esse foi um dos acontecimentos do ano para o meu avô. Mas reparem bem que nesse ano também houve um certo Mundial de Futebol em Inglaterra, em que um senhor chamado Eusébio da Silva Ferreira mostrou ao mundo a força do Pantera Negra e levou Portugal ao 3º lugar. E conta hoje em dia a minha mãe, a chegada da televisão lá à casa foi um verdadeiro acontecimento. Foi uma emoção. Eu ia não sei quantas vezes à sala espreitar a televisão. Uma televisão! Quando nós começámos a ver aquilo a mexer lá em casa, era, mas foi fantástico. Tinha um caixote grande, madeira, era muita madeira na altura, muita madeira. Era mais madeira, depois tinha o ecrã assim meio ovalado, sabes? Era, mas aquilo foi uma emoção, uma alegria. Aquela televisão em casa. Mas nas aldeias, estava aqui a começar a dizer o meu pai, as coisas não eram bem assim. Ele não viu o homem na Lua em direto e no máximo ouviu pela rádio, como tantos outros milhares de portugueses. Em Amor, a minha aldeia em Leiria, se uma pessoa queria ver jogos de futebol, ou Bonanza, ou outros filmes ao domingo à tarde, tinha de ir à taberna. A minha televisão em casa não. A televisão lá para casa já foi em 70 e tal, que foi. Televisão. Então em casa da avó, na altura, não havia televisão? Não. Então no máximo só podiam ouvir por rádio? Sim, em casa só pela rádio. E nós íamos a uma televisão pública lá, uma loja, uma taberna, é que a gente ia ver a televisão, filmes, os jogos do Mundial 66, por exemplo, ia lá ver os jogos. Mas nem todos os que tinham acesso à televisão estavam contentes com o que estava a acontecer. E chegaram mesmo queixas aos canais americanos de telespectadores indignados com a emissão. Complained that he had looked all over his radio and his television dial and he couldn't find a single baseball game. All he could find was something about men going to the moon and he thought it was just a lot of nonsense. E a televisão respondeu. I beg to suggest to complainants that they're seeing what television is really for. Too often we consider this medium just another method of watching movies and seeing what used to be called vaudeville without having the trouble of going to the theater. But its real value is to make people participants in ongoing experiences. Real life is vastly more exciting than synthetic life, and this is real-life drama with audience participation. In space, they drank Tang. They mixed it like this in a zero-G pouch. A operação mediática em torno do programa espacial foi também uma oportunidade para as marcas, no que toca ao que hoje em dia nos habituamos a chamar de product placement. Tomemos o exemplo dos sumos Tang, que ficaram conhecidos como a bebida dos astronautas e cujas vendas também dispararam literalmente para o espaço. Tang, chosen for the Gemini astronauts. Tang era, na verdade, um produto falhado. Não estava a vender muito bem. Isto até ter sido visto como um elemento central do programa espacial. Hoje é um produto de milhões de dólares e muito das vendas e das receitas começou com a sua associação ao programa espacial. Aboard these manned Apollo flights, 3 astronauts, and with them, Tang. Tang, the energy breakfast drink with rich natural flavor. Outra marca conhecida que beneficiou com o programa espacial está relacionada com os relógios que os astronautas levaram no pulso. Se olharmos para o relógio da Omega, o Speedmaster, que foi selecionado pela NASA para os astronautas usarem, a diferença entre o preço da altura, ajustado à inflação, e o preço realmente cobrado hoje em dia, está relacionado com o facto de ser um produto premium da Apollo. É um valor baseado no facto dos astronautas terem levado a Omega para a Lua. É o único relógio a ter estado no espaço profundo e funcionou sem qualquer falha. Isso criou uma aura
e uma marca para a Omega que eles preservaram até hoje e que lhes permite cobrar preços premium. Mission Control assured the astronauts that the carrier Hornet is on station just far enough off the target point to keep 24 de julho de 1969. Depois de 195 horas de missão, Apollo 11 prepara-se finalmente para reentrar na atmosfera terrestre, naquele que é o último aspecto crítico da missão. Apollo 11 Houston, you're still looking mighty fine here. You're cleared for landing. Capcom, Ron. Yeah, we appreciate that, Ron. Thanks. Roger, gear, stand alarm. Pouco após o início da reentrada, Houston fica sem comunicações com a Apollo num blackout que dura quase 4 minutos. Até que 16 minutos depois do início da manobra, a cápsula do módulo de comando com os 3 astronautas no interior cai finalmente em segurança no Oceano Pacífico. They're back from the moon. Oh, astronauts Armstrong, Aldrin and Collins landing in the Pacific Ocean, southwest of Hawaii. Apollo 11 is back from the moon, safe and sound. A bordo do porta-aviões USS Hornet, onde o presidente Richard Nixon os espera, já se faz a festa. Os astronautas são retirados um a um da cápsula e transportados de helicóptero. There goes the first astronaut. Up in the Billy Puget, up in the Billy Puget. Assim que chegam ao Hornet, entram de imediato num módulo de quarentena, onde vão permanecer 17 dias. Here they come, the 3 astronauts, Armstrong, Aldrin and Collins. Nixon tinha tomado posse há pouco mais de 6 meses, em janeiro de 1969. O homem que foi derrotado por John F. Kennedy nas eleições de 1960 foi, ironicamente, o presidente que esteve num momento histórico em que a meta de levar um homem à Lua até ao final da década foi cumprida. This is the greatest week in the history of the world since the creation. Because as a result of what happened in this week, the world is bigger infinitely. No seu discurso de boas-vindas aos astronautas, o presidente apela a que esta missão sirva também de exemplo para os políticos, para que possam fazer um trabalho melhor. I only hope that all of us in government, all of us in America, that as a result of what you've done, we can do our job a little better. We can reach for the stars just as you have reached so far from the stars. Bem, lembram-se daquele gravador do episódio 1 instalado na Casa Branca que gravou Kennedy a dizer que não estava assim tão interessado no espaço? Um parecido também gravou Nixon em 1972 e as tentativas da Casa Branca em encobrir o escândalo do assalto à sede do Comitê Nacional Democrata em Washington, que ficaria conhecido como caso Watergate. E assim, Nixon acabaria por resignar a meio do seu segundo mandato. Mas isso são histórias que ainda estariam para vir. Hoje, 24 de julho de 1969, a América celebra ainda o regresso dos seus heróis à Terra. Armstrong, Aldrin and Collins are the best of us. And they've led us further and higher than we ever imagined we were likely to go. No próximo episódio, the narrative had changed dramatically. The moment that a narrativa mudou radicalmente. No momento em que Buzz Aldrin descreveu a superfície da Lua como magnífica desolação, tornou-se claro para todos os que estavam a assistir que não havia vida, não encontramos petróleo ou ouro. Não havia homenzinhos verdes atrás das rochas que fossem partilhar connosco os segredos do universo. Passou de uma história de exploração e drama humano para uma história de geologia. Tornou-se numa história de ciência. No próximo episódio falamos sobre o pós-Apollo 11, mas também sobre o impacto que o programa espacial teve nos anos que se seguiriam. Magnífica Desolação é um podcast com apresentação e edição de João Santos Duarte. E neste episódio tenho de fazer um agradecimento especial ao João Melancia, a voz por trás da entrevista a Richard Jurek. A imagem do podcast é do Tiago Pereira Santos, Jaime Figueiredo e Joana Beleza. Sigam-nos diariamente no site do Expresso, no iTunes, no Spotify ou nas várias plataformas de Android. 50 anos depois da histórica missão da Apollo 11, revivemos aquela que foi a maior aventura da história da humanidade.